Oficialmente, então, retomamos nosso projeto aqui do Cycle Journal Club. Seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda. E o Cycle Journal Club é um projeto dentro do Cycle Research Group, que é um grupo de pesquisa que é liderado pelo Luiz Espanhol. A gente acha que vocês devem ter vindo por conta dele, né? Então, nós fazemos parte do grupo. E esse projeto tem como objetivo disseminar e fazer essa ponte, né, da pesquisa com a clínica, então disseminar um pouco aí a ciência através dessas reuniões para discutir algum assunto. Para quem não sabe, peraí que tá chegando gente. Para quem não sabe, o Cycle Research Group trabalha com foco em epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. Então, os temas vão girar aí em torno disso. Alguns integrantes do grupo e o próprio Luiz gostam muito do assunto estatística, então é sempre um assunto também que está permeando, assim. E a gente alterna sempre artigo científico com livro, né? O ano passado a gente fazia uma semana um, uma semana outro. Mas esse ano a gente está mudando um pouquinho, a gente vai dar 2 semanas de artigo e uma de livro para dar um pouco mais de tempo, porque a gente sabe que o livro às vezes demanda um pouco mais de tempo. Excepcionalmente, esse mês a gente começa intercalando, né, como o Luiz Augusto e o Luiz Espanhol não estariam hoje, e eles que sugeriram o livro, gostam muito desse livro, a gente inverteu a ordem, tá? Então, semana que vem, a gente vai para o capítulo 6 do livro The Book of Life. Que mais que eu tenho que falar? Também dividimos o ano passado por modalidade, a volta é tensa, muitas férias, né? A gente dividiu o ano passado também por modalidades. A gente vai um pouco nessa linha, mas esse ano a gente vai fazer um pouco diferente. O ano passado a gente subdividiu, né, no caminho da prevenção, fazendo um encontro de epidemiologia, etiologia, prevenção e tratamento. Esse ano talvez a gente misture algumas coisas, até porque os temas agora começam a fechar um pouco mais, né? Então hoje a gente vai falar sobre CrossFit e vocês vão ver depois, quem quiser pesquisar, que ainda não tem assim um corpo enorme de evidências. Estamos começando, né? Então, já adiantei, hoje a gente vai falar sobre CrossFit, as lesões do CrossFit. E lembrando que o artigo que a gente traz é como guia para discussão, mas a gente não quer ficar muito, a gente vai acabar resumindo o artigo, mas a ideia é que vocês intervenham e falem né, do que vocês acharam dos métodos e de como foi feito, e coloquem coisas da prática clínica também de vocês, ou de trazer outras referências, tá? Fiquei muito à vontade, vocês vão ver que é super informal, assim. Hoje eu estou até tranquila sem meu filho, mas às vezes passa filho, passa cachorro. Então, assim, fiquei muito à vontade para abrir o microfone e falar qualquer coisa. Não tem comentário, esse não é pertinente. Tipo, tudo é bem-vindo mesmo. E a gente nunca sabe para onde vai a reunião, tá? Às vezes a gente vem na ânsia de concluir alguma coisa, sabe? E às vezes não. A ideia não é essa. A ideia é discutir mesmo e fomentar esse pensamento crítico em cima ali das pesquisas, tá bom? E boa reunião, falei bastante. Nas próximas, prometo falar menos. A gente sempre tem uma pessoa que modera a reunião. No caso, é a nossa doutoranda, a Pamela Marinelli, que vocês já conheceram um pouquinho aí. Bora lá. Bora! Boa noite, pessoal. Como a Ana falou aí, eu sou a Pamela, eu sou aluna de doutorado, né? Eu tô aqui no Cycle desde quando tudo era mato, então não tinha nem nome o grupo, tinha o Luiz lá, e a gente começou o grupo junto com o Spruning, que era um grupo de pesquisa liderado ali pelo Alexandre Dias Lopes, que foi orientador do Luiz no mestrado, e aí a gente tentou meio que juntar ali, mas o nosso caminho foi para um outro lado, e aí em 2020 a gente criou o Cycle, assim como um nome de grupo, né? Para ter uma carinha, o grupo, então um logo e tal. E junto com ele veio também o Journal Club, e que é um projeto aí que a gente todo ano está fazendo um ajuste aqui e ali para a gente tentar melhorar sempre, trazer mais pessoas e tentar levar a ciência aí cada vez mais perto
da prática clínica e aprender cada vez mais com as perguntas dos clínicos para que a gente consiga respondê-las, né, com as nossas pesquisas. Um outro ponto, acho que eu não esqueci de falar, quando for artigo, a gente vai ser às 8 horas, tá? As nossas reuniões, e quando for livro, serão às 7 horas, porque o nosso querido Luiz Augusto, que também é doutorando aqui do grupo, ele está fazendo um doutorado de sanduíche lá na Holanda. E a diferença de horário lá são 4 horas, então lá é tipo meia-noite, e aí para ele ficar meio puxado, tá? Então, só esse adendo aí. E bora começar. Como a Ana falou, a gente não tem muito um cronograma assim a seguir, o artigo é uma base. Se ninguém for intervindo aqui durante a fala, eu vou basicamente resumir o artigo, mas a ideia não é essa, é trazer a experiência de vocês como praticantes, também como clínicos, tá? Quem atendeu alguém, se vê uma coisa muito diferente na clínica, se tem alguma outra consideração, eu sempre estou aqui para aprender também com vocês, tá bom? Então, a gente começa lá. Então, foi Posso? um estudo. Pode falar, claro. Só um último recadinho que eu não sei, né, quem está vindo, se quiser se apresentar, não é uma reunião para, embora a maioria do grupo seja fisioterapeuta, é uma reunião, né, para todos, assim, então, educadores físicos, nutricionistas, enfim, quem tiver interesse nesses assuntos do grupo, tá? Então, e aí é legal para a gente fazer essa troca, né, também com outras É profissões. verdade. Então, Tem muita gente, espalhem a notícia. muita gente nova aí. Eu vou já começar puxando a Acha. Vai, Acha. Se apresente, por favor. Bom, eu sou a Asha, eu sou amiga do Fukuzawa, e aí acabei conhecendo o espanhol em alguns momentos. Tenho muito interesse na área de pesquisa científica, sou fisioterapeuta, né, recém-formada. Tô aí buscando, tô vendo como é que é a vida de formada. Quero talvez fazer pesquisa, eu acho que sim, mas em algum momento, não sei ainda se é agora. Mas enquanto isso, essas são oportunidades que eu tenho de estar por perto, de me alimentar também intelectualmente, poder conhecer e beber das fontes e tal, saber das paradas. Legal, fiquei muito interessada pelo livro. Achei que ia ser só um jornal club de artigos científicos, assim. Olha que legal. Quero ler também. Vamos aí. Boa. Quem se habilita aí? Próximo. Boa noite, eu sou o Juan. Eu conheci o grupo através do espanhol mesmo, porque no ano anterior eu fiz a especialização lá no SET, na Unifesp. Então eu tive bastante contato com ele e, obviamente, com o Luiz, que é nosso coordenador. E aí, esse ano, agora, fora da residência, tem um tempinho a mais para conseguir participar. Seja muito bem-vindo aí, Juan. Obrigado. Mais alguém aí, pessoal? Quadro. Alô? Olá, Tá? estamos Deu para ouvindo. escutar. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Leonardo Marinho. Eu faço parte, na verdade, não sei se vocês conhecem Ciência em Fórmula. Faço parte do grupo de pesquisa Fisiologia Aplicada à Nutrição e Esporte, aqui da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente trabalha muito com. Na verdade, eu trabalho muito com ciclista, né? Na verdade, nossa linha de pesquisa é com nutrição, efeito placebo, e essas coisas assim. Então, a gente é mais ali da parte da, junto com o Ciência Informa, o Bruno Gualano, o Hamilton Rochel e o Dr. Brian, eu sou mais o Dr. Brian, a gente trabalha mais com ciclismo, efeito placebo e suplementação. E aí eu gostei muito do tempo porque ciclismo, às vezes a gente tem bastante lesão, trabalho também com auxiliando o time de corrida do São Paulo, Futebol Clube, então às vezes a gente vê muita lesão e eu conheci justamente por conta disso, mas eu sou da Faculdade de Medicina da USP, mais especificamente do grupo de nutrição e fisiologia do departamento da hematologia. Show! Seja bem-vindo aqui. Mais alguém gostaria de se apresentar aí, para a gente se conhecer? Nossa mamãe crossfiteira chegou.
Olá, Marcela. Ela dormiu, galera, colaborou. Boa noite, gente. Prazer estar aqui retomando. Gosto muito dos encontros. Já venho aqui com algumas queixas, pena que não vamos falar sobre elas. Minha volta ao CrossFit está difícil. Tava animada para esse reencontro. Boa. Bom, então acho que a gente pode começar aqui. Depois, se alguém quiser se apresentar ali pelo chat mesmo, só para a gente conhecer vocês, saber de onde vocês são, de onde vocês vieram, por onde vocês conheceram a gente, né? Mas então, geralmente, eu começo aqui falando, então é um artigo, diga-se de passagem, é um artigo muito bem delineado, né? Feito por alguns conhecidos, o Ronaldo fez doutorado lá na Unicid também, o próprio Luiz está nesse artigo, e tem vários outros nomes aí super importantes. Artigo recente, né? E, bom, queria saber o que que vocês acharam, né? Assim, eu, particularmente, eu não conhecia muito bem o CrossFit, assim, de praticar, saber os nomes, as coisas e tal, que nunca foi um esporte que muito me atraiu para minha prática, né? Mas tenho muitos amigos que praticam e tal, então, assim, a introdução para mim foi muito rica para conhecimento, né, de como que é esse esporte, e eu queria saber o que vocês acharam interessante, o que saltou aos olhos de vocês na introdução, né? Se teve algum conhecimento aí novo adquirido, alguma coisa que vocês veem de diferente para quem é praticante, né? Então, eu sei que o Yuki e a Má são praticantes aí, se tem alguns nuances, né, sobre o esporte, e talvez esclarecer algum ponto que talvez não tenha ficado muito claro aí no artigo. Se ninguém fala, a gente monopoliza aqui e vai embora, entendeu? Bom, então, lembra que a leitura não é obrigatória, tá? Mas aqui, então, para mim, os pontos importantes, eu achei bem legal. A gente sabe que nos últimos anos a popularidade, né, do CrossFit, assim, saltou muito, né? Do nada, se a cada esquina viu um box de CrossFit, né? E aí ele fala um pouco que isso pode estar relacionado aos benefícios, que o CrossFit tem, a esse senso de comunidade, né, que a galera fica muito, muito próximo, né? Eu vejo que muitas pessoas levam além do boxe, né, as amizades ali pro dia a dia, tal, e aí vão fazer outros esportes juntos, por exemplo, corrida, né? E que também é porque o CrossFit traz que o programa é para qualquer um, né? Então, treinar CrossFit não é só para os marombas, né? Pode ser para uma mulher grávida, uma mulher pós-parto, para um idoso, para um atleta em si. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Antes eu não tinha essa visão muito, que eu vejo lá os caras levantando pneu e tal, né? No Instagram você vê muito dessa galera, e aí você fala, meu Deus, como é que faz esse trem aí? Mas é, eu achei bem legal isso, que aí traz pra gente um pouco da noção, né? Pra gente que tá de fora, pra gente que não pratica, né? E ele traz ali o que é o CrossFit. E aí, traduzindo aqui, né, de maneira literal, que o CrossFit é um programa de exercícios de força e condicionamento com movimentos funcionais multiarticulares, constantemente variados e que é mais, acho que é assim que ele define ali, e com alta intensidade, né, e intermitente, que melhora a saúde. Calma aí que meu cachorro que é um colo. Falei que tinha cachorro, Tem filho. cachorro, tem um dormindo Filha, aqui na cama, outro aqui, daqui a pouco tem bebê chorando, o negócio aqui é Ó, vamos maravilhoso. lá. eu Eu vou queria já falar um falar. pouquinho. Ah, Você vai falar? desculpa. Pode Vai falar lá, você primeiro. Tá. vai As lá, damas Yuki, vai primeiro. lá. Não, para. Não, É não. que, Pode ir, Ana. beleza. Também gostei bastante da introdução, como você disse. Para mim também muita coisa é novidade, então achei, na verdade, o artigo todo trouxe várias coisas que eu ficava na dúvida e logo já resolvi a dúvida, sabe? Mas, enfim, eu queria trazer já uma coisa assim para discussão da história, né, do box compartilhado e que é muito legal isso de ter todos os níveis ali juntos e tal, né? E daí isso me lançou para duas, nem sei se ele coloca isso na introdução, mas para duas
dois pontos, né? Um positivo e um negativo. Esse positivo do incentivo, de vamos lá e tal, e que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no grupo, né? Sobre o incentivo à atividade física. E, por outro lado, a questão da história de comparações e tal, que a gente sabe que acontece, e aí às vezes a gente sobe o sarrafo ali e acaba se machucando por conta dessas comparações. E eu acabei trazendo um pouco assim, eu me envolvi com a corrida também no ano passado, né? E isso também acontece na bolha da corrida, assim, né? Então você entra na assessoria, aí você vê tipo a galera correndo lá a maratona, aí você quer em um ano correr uma maratona e tal. Então eu queria trazer isso para discussão, para ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês pensam sobre isso, como lidar, porque as duas coisas pode ser positivo e pode ser negativo, né? Dependendo de como a gente olhar. E aí, então, queria saber um pouco da opinião de vocês, o quanto vocês incentivam enquanto profissional da saúde, assim, e também enquanto profissional da saúde, né? Como a gente pode intervir nesse lugar, sabe? De orientação e de, tipo, cuidados com as comparações e tudo mais, sabe? Não sei se deu para entender, acho que sim. Foi ótima essa colocação. Vai lá, Yuki, que você abriu o microfone. Não, então, eu vou falar uma coisinha aqui e aí acho que eu posso até comentar o que a Ana falou. É assim, eu acho bacana a introdução que ela conseguiu falar algo que toda vez que a gente fala de CrossFit e lesão, é algo que a gente escuta muito aí no dia a dia, pessoas leigas ou não acabam comentando relacionado à lesão, né? E aí a gente sempre entra naquela questão. Ela machuca, ela lesiona bastante, só que referente ao quê? Né? O que que a gente está comparando para falar isso? E eu acho que, como a Pamela falou, tem uma definição que o CrossFit ela é uma metodologia e a gente considera uma modalidade, né? Então você estimula várias habilidades treináveis aí com força, agilidade, potência, resistência e etc. E a gente vê várias pessoas querendo comparar o o índice de lesão, por exemplo, do CrossFit, que você é algo que você trabalha tudo isso de habilidade treinável, comparado com algo que, por exemplo, uma musculação, entendeu? Que treina basicamente força, sabe? Então, eu acho legal na introdução citar isso, porque a comparação entre algumas coisas é muito difícil de se fazer. Se você não entende, é mais difícil ainda, entendeu? Então, acho legal num artigo eles trazerem isso também, porque isso vai de informação para você comparar com outras coisas, né? Então, não dá para a gente comparar água com cerveja, né? Então, acho legal. Agora, assim, falando isso, acho algo importante. Uma coisa que a Ana falou, eu vejo que isso acontece, mas é assim, eu acho que é muito mito. Vamos usar aí uma palavra de pesquisa, é spin, tá? Eu acho que as pessoas supervalorizam isso aí, tá? Principalmente os profissionais. Porque em qualquer modalidade esportiva tem isso. Dependendo da bolha que você tá jogando futebol, você quer ser melhor que o outro cara, você quer se esforçar mais, você vai entrar mais forte, você vai treinar mais. Na musculação, tem isso também, cara, você quer pegar mais peso que o cara que tá do lado. Eu acho que em todas as modalidades, o espírito da pessoa que é o que conduz isso, sabe? A competitividade, o cara quer evoluir ou não. Eu conheço várias pessoas que treinam, meu, e a treina faz 3 anos, ela nunca subiu peso, que não é dela disso. Então, eu acho que não é a modalidade que faz isso. Eu acho que as pessoas que têm esse espírito mais competitivo, elas tendem a aflorar isso porque eles estão num ambiente que talvez proporcione isso, tá? Então, eu acho isso, que quem é competitivo vai ser em qualquer lugar. E vai ter essas comparações, sim. Pode ser que no CrossFit, por você estar num ambiente ali que as pessoas incentivam, é um pouco diferente. A gente fala que a competição não é contra a pessoa, é com você, contra você mesmo, e acaba tendo um incentivo. Às vezes, uma pessoa que está do teu lado, ela está te dando dica de como que você pode ser melhor, que é diferente das outras modalidades. Então, eu acho que, assim, que
que essa questão de competitividade, de tomar o cuidado, acho que tem que ter, mas isso tem em todo lugar. Eu acho que o conselho para um paciente nosso tem que ser se a gente conhece que essa pessoa, ela é uma pessoa que ela gosta de se desafiar, que ela tem esse espírito competitivo, eu acho que aí sim a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso é fácil identificar no nosso paciente, né? A gente sabe aquele cara que respeita o limite, que vai numa boa, e a gente sabe que é aquele cara que chega lá e é o leão e vai querer pular etapas. Então, eu acho que o principal aconselhamento que eu dou, assim, tanto como praticante e como fisioterapeuta, acho que é isso, é tentar identificar esses fatores que podem atenuar a competitividade e extrapolar para ser um fator de risco de lesão. Olha, eu estava até comentei com a Ana, né, que achei bem interessante a introdução, me senti na narração do Globo Repórter, assim, a seita do CrossFit, como é o box, como que eles se comportam, como que funciona, e achei muito legal essa perspectiva, assim, sabe? E o que eu estava ouvindo vocês, né, quando eu vi a Ana primeiro, aí eu já pensando também como praticante, falei assim, não, com certeza é muito competição, é muito, nossa, você vai querer se dar até o 1000%, mas porque eu sou assim, e já me machuquei assim no CrossFit, né? E aí depois de ouvir o Gustavo, eu falei, não, realmente, se a pessoa tiver de boa, é muito, né, do indivíduo, fez mais sentido depois. E, e também, né, na introdução fala sobre os boxes que tem um coach, um assistente, né, que fala sobre as adaptações justamente para que seja um esporte inclusivo, onde pessoas de todos os níveis possam fazer, é muito relativo também, no sentido de que eu já fiz aula em vários boxes e eu pensava, coitadas dessas pessoas, porque o professor não conseguia dar uma adaptação interessante, sabe assim? Do tipo, a pessoa tá com dor lombar e aí era instruída, então ao invés de fazer esse, faz um deadlift. Sabe, que é muito. Então, assim, eu acho que também faz muita diferença isso. Então, por mais que tenha ali duas pessoas, dependendo da expertise ali daquele profissional, isso também vai fazer muita diferença, inclusive em fazer aquelas pessoas mais iniciantes a prosseguirem, né, no esporte, porque ao longo assim do tempo eu já vi muita gente começar se empolgar, tá ali assim, se empolgar, mas se respeitar, só que não conseguia adaptar o treino para o nível que ela estava, né? E rola muito esse culto da pessoa ficar incentivando, tipo, não, cabe mais, né? Cabe mais, bota mais anilha, vai mais, não, isso aí tá pouco, porque é um incentivo, né? Realmente. Mas às vezes a pessoa realmente está no limite dela, então se a pessoa não conhece bem o próprio corpo, eu acho que isso é um fator assim bem importante, porque é de entender o quanto é motivação que eu vou na minha competitividade ou o quanto é minha capacidade mesmo. Então, acho que, assim, as pessoas que não fazem nenhum, não fizeram nenhum esporte, não tiveram nenhuma relação, assim, de conhecer o corpo, do quanto suporta, de que, nossa, eu estou compensando muito, nem vale a pena eu continuar, eu acho que essas pessoas têm uma tendência muito maior, assim, sabe? Então, é isso. Não, total, concordo super com vocês. E acho que um conselho como nós, profissionais de saúde, né, fisioterapeutas, acho que uma coisa que a gente tem que sempre pensar para os nossos pacientes e ajudar eles nesse processo é ouvir o próprio corpo, né? Listen your body, porque isso é extremamente importante. Porque você conhecendo o seu corpo, na hora que você tá ali, eu quero aumentar, você tá naquela empolgação, você fala, opa, tá, acho que aqui você começa a entender mais seu limite e tal, aí você dá mais um tempinho pro seu corpo, ele se adapta melhor e aí você consegue, né, subir carga, e acho que isso em todos os esportes, né, isso a literatura vem trazendo, né, que cada vez você entender, ouvir o seu corpo, né, aprender com o seu corpo, isso é super importante, né, às vezes o processo vai ser um pouquinho mais demorado para você aumentar o seu desempenho, aumentar a carga que você pega, mas você vai chegar lá talvez com menos lesão, né, talvez você não vai ter que se afastar do esporte, né, eu estudo mais corrida, então pro cara ser retirado do esporte ali, os caras parecem que é viciado, né? Ficar ligadão lá, né? Tipo dessas, ficar ligadão lá, não quer afastar, não quer reduzir. E isso é extremamente importante, né? Acho que desde o dia 1 lá, que se a gente pega um paciente, acho que esse conselho, ele sempre vai ser
bem válida, e a gente ajudar ele nesse processo de entendimento do próprio corpo, que o paciente é é o melhor termômetro que a gente tem, né? Para saber se está tendo uma melhora, uma piora e o que ele está sentindo, né? Então, eu também super concordo aí com o que vocês disseram. E para mim também parecia meio que uma seita ali, né? A galera do CrossFit também me senti numa narrativa ali do Globo Repórter, foi muito boa. Então, alguém mais tem alguma consideração aí sobre esse ponto que a gente falou aqui? Ou não sei exatamente como é que levanta a mão, mas enfim. Ah, não precisa, pode só cortar Tá. o microfone aí Que- e tá com pau. Eu acho que esse até é um ponto importante de grupos como esse serem multiprofissionais, porque você vê, a nossa discussão vai além de, quando a gente for pensar em fatores de risco em outro momento, do que ficar variando o ângulo daqui ou dali. Vai para comportamento, né? Vai para outras variáveis, né? De gestão do nível de energia da pessoa ao longo da semana. Não sei. É porque eu fico pensando que a nossa profissão, digo, porque acho que a maioria é fisioterapeuta, mas tem médico também, enfim. Às vezes ainda é muito reducionista. E, por exemplo, na corrida tem uma variável, um fator de risco que é o aumento abrupto, não é isso? Do volume de volume semanal, né, de corrida, não é? E aí você vê, é comportamento. É a pessoa que não segura a emoção dela na hora de correr. Ela tá começando a correr, ai que delícia, vou correr, ai vai correndo, pum, porque é uma delícia, né? Tem isso, enfim. E o que eu queria falar? Ah, porque o CrossFit é uma seita mesmo. Tem uma parada que acontece, tipo, no final do ano. Aí vai lá, vocês são praticantes, sabem mais do que eu. Mano, não fala mal do CrossFit, mano. Não Olha, fala Nossa mal do Senhora. CrossFit, mano. Toma Você cuidado, que o chega... Luiz, quando vem do CrossFit, filho, ele vem se tremendo aqui, ó. Não, eu amo O CrossFit. Vasco Graças a crossfiteiro Deus o chegou. CrossFit veio à Terra. É a melhor coisa que já chegou. Aliás. Não, mentira. Mas o quê? Todo mundo no mundo que pratica CrossFit faz a mesma parada, sabe? Então, eu acho que tem essas coisas que acabam incentivando esse espírito competitivo. Tem uns nomes específicos. Ah, hoje a gente vai fazer o. Como é que é em espanhol? Fala aí. Sei lá, mano. Fala fazer o quê? O BMU? Por exemplo, quais são as provas, assim, os testes anuais que tem dentro do CrossFit? Putz, eu nem sei, mano. Agora tá Tem tendo uns que tem Open, nome de né? mulher, tem um que tem o Ah, nome de os homem. Heroes, né? É, tem os marcos. Eu não sei direito também, eu sou novo nisso daí. Mas, assim, tem os treinos que são marcos, né? E o pessoal chama de Heroes, assim, que recebe nome de pessoas que fizeram esses treinos e tal. E tem isso, sim. Mas, te falar a verdade, eles são mais feitos em algumas situações mais especiais, assim, não é tão do dia a dia, sabe? E Sim. eu acho que tem uma coisa lúdica, assim, meio gincana de quando era criança, sabe? Que envolve, assim, que traz uma coisa lá do subconsciente da criança, porque pula aqui, pendura ali, e aí vai, tá, e olha o seu amiguinho, e tem coisa que é junto, aí você carrega o amigo no colo, aí você faz amizades. Então, traz uma coisa para esse lugar, assim, também, eu acho, além da competitividade, sabe? Uma coisa do lúdico, da brincadeira também. Às vezes é comum também em alguns boxes o começo do aquecimento ser algo para interação das pessoas, né? Cada um fala o nome, aí passa o bastão pro coleguinha, tal, Natal. Então isso faz a gente ficar adicto nessa seita mesmo. É da Boa. hora, da hora. E aí, boss, beleza? Beleza, e vocês? Terminou o podcast, aí eu falei, vou entrar no Uber aqui, galera, por isso que eu tô com a câmera desligada. Ah, Mas se boa. quiser eu ligo também, né? Eu tô aqui, ó. Olha eu aqui. Não dá pra ver, Cadê não o tem coque esse problema. samurai? Fih, se não tiver coque samurai, pode desligar a câmera. Tá crescendo, tá crescendo. Boa. Então, eu acho, de fato, né, traz esses benefícios aí, deve ser super gostoso, ter essa comunidade, né? Acho que isso é bem importante e traz vários benefícios aí, como a gente discutiu. Bom, e aí eles trazem algumas nomenclaturas, e acho que eu vou pontuar aqui só pra gente, porque ele vai usar isso, né, durante o texto, né? Então,
Os participantes eles chamam de atletas, o local é o box, né? Se alguém não leu o artigo, então dar essa resumidinha é sempre bom. Aí sempre tem o treinador principal, o head coach, né? Que ele é quem determina ali a sequência e a intensidade dos treinos, né? E aí, às vezes tem um treinador, né? Como a Má já trouxe aqui, né? Mais ali, mais perto dos atletas, né, para fazer aquelas adaptações, mas isso nem sempre é uma realidade nos boxes. E que aí, que mais? Eu acho que isso de nomenclatura, né? É, e que os níveis ali eles são modulados de acordo com as habilidades, que foi uma coisa aqui que a gente já discutiu, né? Tem esse, e acho que também tem pessoas mais experientes que devem ajudar bastante ali, né? A galera mais iniciante, né? Deve ter muito disso, né? Por ter esse senso de comunidade aí bem legal. Bom, acho que Mas dessa. mas tem a galera mais experiente que pouco liga pra galera iniciante também, viu? Existe bastante esse pessoal. Sério. Tipo, E aí eu não acho vai que é entrar na interessante minha dizer o seguinte, frente. né? Do tipo assim, cara, o que esse cara tá fazendo no meu horário, tá ligado? No meu horário. Os caras falam assim, velho, tô falando. E aí, ó, Caralho. de nomenclatura e de contexto, acho que é interessante falar também o seguinte, né? O head coach, ele é importante principalmente pela periodização. Então, mais do que montar os treinos, assim, porque ele que monta os treinos, mas por vezes, na verdade, o que ele faz é assim, ó, tem os coaches e tem o head coach, né? Por vezes, o head coach até fala para os coaches montarem alguns treinos. Mas o que é mais importante é que o que o head coach faz é a periodização. Então, por exemplo, assim, ó, nós vamos começar o ano assim, aí depois de 3 meses aí o foco muda para cá, depois fica assado e por aí vai, sabe? Então, e normalmente, pelo menos no meu box, a periodização é feita anual. Então, anual o cara já faz o planejamento, não necessariamente cada treino individual, mas o planejamento, né? E aí, aos poucos, assim, conforme o ano vai passando, eles vão montando os treinos para adequar com aqueles objetivos, né? Então isso é legal, porque se você for num box, assim, participar o ano no box, você vai ver que não, não, não é aleatório. Então, assim, ó, não é a mesma coisa. Você fala assim, não é a mesma coisa, então o cara vai lá e faz qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa também. Né? Então, é sempre diferente, na verdade, os treinos e tal, mas eles estão linkados por um objetivo específico. E se você frequentar um box por um ano, você consegue pegar isso, sabe? Ó, no começo do ano ali, o cara pegou mais os treinos de LPO. Aí depois que veio pro meio do ano, ele pegou mais os treinos de, sei lá, de ginástico, né? E por aí vai. No começo do ano o cara pegou mais força e desencanou um pouco dos exercícios de endurance. Aí conforme foi passando, foi vindo mais para potência. Então tem essa levada, assim, que quem pensa nisso, né, quem faz isso é o head coach. Os coaches, eles são responsáveis por passar o treino mesmo. Então, ele tá lá para instruir, passar e tudo mais, né? Uma coisa de nomenclatura interessante que eu não sei se vocês já discutiram ou não também é a questão dos alunos. Então, tem o aluno iniciante, que é o cara que entrou e está iniciando ali, o cara está aprendendo os movimentos e tudo mais. Aí, conforme o cara vai melhorando e tal, ele entra numa categoria que chama scale. O scale é assim, cada treino tem uma prescrição de carga e intensidade. Se você sempre faz, bom, sempre assim, né? Também exagerei. Se você na maioria das vezes faz a carga e intensidade prescrita, você entra numa categoria que é chamada de RX, que é o cara fortão. E se você precisa de adaptações na maioria dos treinos, né? Então, por exemplo, eu não consigo pegar a carga prescrita, eu sempre tenho que pegar um pouco menos. Eu não consigo fazer a quantidade de barra que tem que fazer, eu sempre tenho que fazer um pouco menos. Então, mas eu não sou iniciante também. Então, esse é o que eles chamam de scale, né? O Yuki eu sei que faz também e tal. Se eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrigem, tá? Eu tô falando da minha experiência aí, do que eu tenho visto, mas podem me corrigir. A Marcela também parece ser rata de. Inclusive, Marcela, você conhece uma galera do meu box ali, pelo que eu vi no Instagram, viu? Tô sabendo que deve estar rolando umas fofocas aí. Te Essa coisa falar, de viu? CrossFit é muita fofoca, gente. E a scale é a melhor coisa. Você não precisa ser RX, sabe, na vida. Não precisa. Ser scale você pode adaptar, você pode reduzir um pouco, porque RX você tem que fazer aquela carga, aquele movimento e com consistência. Não adianta você conseguir fazer uma vez. Né? Até a palavra RX vem do latim, alguma coisa assim, do que é prescrito, da receita. Então, você tem que cumprir o que é prescrito do começo ao fim. Qualquer mínima adaptação que você tiver que fazer, você já não é mais dessa categoria. Não queremos também.
Então, Mas pra falar a verdade, eu acho que, tipo, tem bem mais categorias que essas, né? Aí eles colocam só scale Ó o e RX, RX, mas por ó o exemplo, RX falando. hoje, Ó o RX hoje, falando aí, ó. é, mas, Vamos mas, ouvir a fala mas do RX agora. é que RX não é o topo, né? Ele tem Elite agora, né? Então é ele. Elite tá Pode acima crer, esqueci do do Elite. RX. Verdade, Tem o verdade. Elite. É que você já tá E- lá, você olha pra frente, eu não tô, Yuki. Na minha frente tá o RX só, não consigo ver acima. então, acho que o degrau aí não é só tipo Scale ou RX. Tem algo abaixo do Scale, tem algumas camadas entre o RX, e hoje o pessoal tem que chama de Elite, que é o pessoal que disputa Mundial, essas coisas assim, que tá mas muito acima do que eles determinaram o RX, né? Acho que pela evolução da modalidade o negócio foi transformando e hoje a gente tem vários monstros de verdade, né? Então, acho que Mano, nesse estudo eles eu utilizaram tenho, duas nomenclaturas, mas é mais do que isso. Daria para fazer mais do que essas duas. eu tenho a impressão que daqui uns anos vai ter uma categoria chamada Master Foda que o cara vai voar, tá ligado? Tipo, vai ser isso, porque o negócio, assim, cara, não tem fim. Tem exercícios novos, né? Que nem agora esse ano não, no final do ano passado, teve um movimento novo que foi colocado, que é o. Não, aliás, no final do ano passado teve dois movimentos que foram colocados, né? Que foi o É, o pullover, que é o movimento de pullover barra, e a barra e a e o corda cross crossover, né? Que é a barra crossover. cruzada. A barra Uhum. cruzada não, gente. A corda cruzada. Corda Então, assim, tem cruzada. essas coisas, os movimentos também vão se atualizando e tal, né? E uma outra coisa que eu ia falar, cara, como é que eu ia falar? Ah, lembrei. E uma coisa do CrossFit, que é muito CrossFit também, que num primeiro momento parece um absurdo, mas depois você começa a entender, é que, por exemplo, assim, as cargas, por exemplo, do LPO que você vai carregar no CrossFit, elas não são ajustadas para o teu peso. Então, por exemplo, se o RX tem que puxar 185 libras, é para todo mundo, cara. É para mim e é para o monstro gigante lá do Lago Ness, velho. O lance é que, por exemplo, o cara que puxa muito peso, fudido, cara grandão e tal, normalmente não é o cara que, por exemplo, corre. Então, o CrossFit ele não é sobre você ser bom em uma coisa, né? Então, é sobre. Você pode ser bom, muito bom em uma coisa, mas quando você vai competir, você, por exemplo, vai competir em dupla e tal, você tem que ter um balanço das atividades que vão acontecer, porque se você for muito bom só em uma coisa e for ruim nas outras, você nunca vai conseguir ganhar nada. E isso é uma característica interessante. Por exemplo, eu já vi cara em competição que, por exemplo, imagina uma competição que tem, vai, 5 provas. O cara não ganhou individualmente nenhuma das 5, mas no geral ele ganha. Por quê? Porque ele fica ali em segundo em todas, né? E o cara que ficou em primeiro na prova um, por exemplo, ficou em terceiro, quarto, quinto nas outras. Então o cara que ficou consistentemente no topo, apesar de não ter ganhado nenhuma prova individual, ele ganha o geral por ter ficado em cima constantemente. Ou seja, é, é um esporte que também ele dá uma certa atenção também por você não só ser bom em uma coisa, você tem que ser razoavelmente bom em várias, né? Total. Como é, Luiz, que você fala que tem que ter pelo menos três habilidades, né? Correr 10 quilômetros, levantar o peso do próprio corpo e qual que é a outra? Nadar, sei lá. Ele fala que Mas para isso aí é meu, sobreviver né? tem que saber isso aí, essas três habilidades. Não, mas isso aí é meu, viu? É, Você do não é do coach Luiz CrossFit, não. Por Espanhol. exemplo, Isso aí. assim, o cara para entrar no meu grupo de pesquisa tem que pelo menos puxar o seu próprio corpo, correr 5 quilômetros. E tem mais um mesmo, esqueci, acho que é pular um muro, alguma coisa Tem assim, pular mais alguma um. coisa. É o grupo de pesquisa do Pablo Marçal. Tô brincando, hein, galera? A galera que é nova aqui vai achar que eu sou maluco. Bom, um pouco, mas assim, não é brincadeira isso aí. Deixa eu tirar uma dúvida só, que como eu falei para vocês, a gente estuda muito ciclismo aqui e eu queria saber se tem a classificação dos níveis do CrossFit, usando alguns parâmetros fisiológicos. Por exemplo, porque aqui a gente trabalha com ciclista elite, só que ciclista elite, ele é muito vasto, sabe? Então a gente analisa a quilometragem do cara, só que a gente trabalha com teste de VO2, e teste VO2, limiar de FTP, o RQ, que é o coeficiente respiratório, como esse coeficiente respiratório vai agir ali no cara. Então, tipo assim, no CrossFit, vocês têm essas classificações, assim, com base, sei lá, o VO2 do cara, ou nada a ver?
Cara, pelo que eu saiba, eu nunca vi isso aí, não. Mas Não. quem pratica, acho que é a Nossa, melhor pessoa para responder. gente, me É que perdi nos botões aqui, desculpa. Vai lá, Yuki. É que normalmente, assim, por exemplo, cada campeonato, por exemplo, tem um requisito mínimo para cada categoria, entendeu? Não, Então, mas pera aí, normalmente, ó, Yuki, eu vou deixar você falar, mas deixa eu dar a resposta direta pro Leonardo aqui. Primeiro, Leonardo, primeira vez que você está participando, cara, eu não tinha visto teu nome antes aqui. é assim. Ah, Eu vim legal, depois do seja podcast. bem-vindo, Ah, obrigado. seja bem-vindo. Cara, seguinte, ó, o Yuki é o cara que vai te explicar os detalhes, mas assim, não tem, velho. O CrossFit é assim, ó, vai lá e puxa essa porra, brother. É isso, entendeu? Então, aí eu vou deixar o Yuki agora explicar com luva de pelica. Vai lá, Yuki. ah, não, estão brincalhão. Não, então, tem requisito mínimo. Então, para ser tal categoria, você precisa pegar o mínimo tal peso, entendeu? Ou fazer tal movimento. Então, a pessoa se autodenomina naquela categoria. É, e o que muitas vezes acontece, o cara é uma categoria acima, ele desce de categoria para ganhar, entendeu? Isso Porra, você acontece falou muito. isso veio na minha mente para contar essa história, ainda bem que você falou. Imagina um E- absurdo, o cara é um monstro. O cara é um monstro, ele é tipo, sei lá, o Hulk, velho. Aí o cara vem participar de uma prova e se inscreve no Scale, mano. Aí você fala, mano, aí eu, né? Olha a minha foto, Leonardo, olha a minha foto. Tô longe, mas eu tô muito longe de ser um grilo, velho. E aí chega um Hulk pra competir comigo, velho. Você imagina um negócio desse? Aí não dá. Aí não dá. Não, é porque a minha pergunta é porque, tipo assim, aqui eu sou aqui da USP, né, da medicina da USP. Aqui quando a gente, pelo menos o nosso grupo está publicando bastante agora sobre bicarbonato no CrossFit. Só que eu sou do outro rolê da bike, eu nem vejo as coletas assim. Só que teve um dia que a gente precisou transportar um equipamento de análise de gases e teve uma galera que não conseguiu, que a gente, pelo menos no estudo que estava sendo conduzido, eles usaram um padrão, né, na verdade, ali, que o cara tinha que conseguir fazer butterfly, não sei, depois o cara tinha que fazer uma flexão, depois o cara tinha que pular, não sei o que, se ele não conseguisse fazer um número de coisa dentro de uns, acho que era 20 minutos, ele não entrava numa categoria ali que foi estipulada, e ele tipo, não, a gente não ia conseguir ver o tamanho do efeito tão grande com o suplemento para essa condição. Então, por isso que dá a minha dúvida. Quando a gente faz os estudos aqui, xixi trabalha com desempenho máximo. Então, se o cara não responde a esses requisitos, dificilmente a gente consegue ver o efeito do suplemento. Por isso que minha dúvida é se tem esse rolê da classificação com base em limiares fisiológicos. Não, a pergunta é ótima, cara. Eu falei brincando assim, mas eu sou meio brincalhão, você me perdoa, mas a pergunta é ótima, cara. Pô, e legal, você é da Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo? Isso. Eu Ah, eu tô lá sou. também, querido. Sou professor lá agora. Ah, que legal. Você conhece o Bruno Gualano? Não, cara. A gente é do departamento. A gente é lá do departamento da Remato, né? Do Ah, que Ciência legal. Eu sou da Informa, você Fofito. conhece? Ciência Informa, você conhece? Eu sou do Ciência Informa. Ai, que legal. Horário, Ô, vamos, né? vamos, Então, vamos bater um papo depois para fazer uma aproximação vamos. lá, Porque cara. eu gosto bastante, porque eu estudo ciclismo, né? E tá vindo uma onda aí de muita lesão no ciclismo por demanda de altas demandas de coisa e eu tava pensando em estudar um pouquinho essa Não, área. não, e aí você me ajuda até, porque o professor louco aqui esse ano resolveu fazer triatlo, né? Então eu tô treinando triatlo e Nossa, crossfit. a gente tá com estudo pro LPO e triatlo corrida. lá. Legal, hein? Aí, ó, pronto, pronto. Legal. Ah, não sabia que você estava aqui na medicina. Você está no Hospital das Clínicas, no Instituto Central ou na faculdade mesmo? Cara, por enquanto eu tô em todos os lugares e lugar nenhum. É porque minhas funções ainda não foram 100% atribuídas, entendeu? A gente está montando o projeto probatório e tal, e agora eu estou Ah, pegando as disciplinas, porque a minha cadeira não tem uma disciplina específica, ela é transversal no curso. Acho que é a primeira na história lá da Fofito. E, ah, então a gente está adequando ainda o plano de trabalho. Eu entrei bem recente, meu contrato foi de dia 5 de fevereiro, assinado. sim. Então, qualquer dia você pode encontrar bastante como a gente é da medicina, da Remato, só que a gente conduz muitos estudos na Escola de Educação Física e Esporte, né? Porque tem lá o Uhum. Lacre, você conhece o Lacre? Já conheceu o Lacre ou não? Não. Quer dizer, eu conhecia ele na época que eu fazia especialização aí, mas não sei se está do mesmo jeito, no mesmo lugar. O Lacre ele sofreu tá um pouquinho melhor, só que
A gente que trabalha Entendi. no desempenho, dificilmente vai ter como trabalhar ali, chegar lá numa sala com um monte de pessoa com doença, com lúpus, ficar gritando vai, vai, vai com os atletas, sabe? De performance. Então Saquei. a gente prefere descer para educação física e esporte para a gente poder gritar e dar uma tumultuada lá Sim, com os pode atletas. crer. Vou fazer no meio do hospital aí. Aí a gente Pô, prefere fazer lá legal. embaixo. Ô, Mas é Leonardo, isso. me manda uma mensagem então depois lá no Instagram para Mando, eu te mando, mando, adicionar e a gente bate um mando, papo. mando. É aí. Vai ter até reunião do nosso grupo depois, se vocês quiserem conversar, só que Opa, divulga, divulga. é quarta-feira que vem. Eu falo com o professor e vocês vão lá também. Só que a gente Pô, só estuda perfeito. suplemento e placebo, viu? A gente estuda Não, muito a gente, efeito a gente placebo. gosta de tudo e se tiver suplemento lá, nós toma também. Se for, Tá, tá tudo tá bom, fechado. tô brincando. Legal. Você viu que o chefe só entra para causar, né? Só para deixar a É discussão só mais pra complexa. causar. Mas faz parte, você que manda, né, velho? A gente só vai na onda. A gente é só da zoeirinha aqui também. É, quem frequenta sabe de verdade quem manda, né, Pano? A gente sabe que não sou eu, não. A Ana, o Luiz Augusto. A Ana tem cara que manda, né? Você vê a fotinha dela ali, ela só tá anotando, dando anotações negativas pra galera. Menos uma estrelinha ali. Boa. Bom, então acho que a gente tem aí mais alguns minutinhos só. Eu vou passar aqui alguns pontos para a gente tentar chegar ali no coração, né? Que é entender qual é essa incidência, né? E prevalência. E a gente vê os locais ali, né? Das lesões para que a gente consiga discutir um pouquinho sobre esse ponto que eu acho que é bem importante. Bom, então ele, acho que já vou para os objetivos dele, né? Que era investigar as taxas de incidência, proporção de incidência cumulativa e densidade de incidência das lesões relacionadas ao CrossFit e ver a associação de características, né, pessoais e de treinamento em atletas do CrossFit, né? E aí é um É o estudo, estudo que eu sou autor? isso mesmo. Ah, legal, pessoal, legal. Ó, deixa eu falar. Quem tiver dificuldade com esses termos, incidência, densidade de incidência e tal, a gente fez uma discussão, né, no acho que foi durante o capítulo do livro Sports Injury Research. Ela, Isso. ela deve estar já lá disponível no YouTube. E deve ser um capítulo que fala alguma coisa assim sobre medidas de risco, mensuração de risco, alguma coisa assim. Então procurem lá que deve ter a discussão aí de todos esses termos, o que eles significam e etc, tá bom? Isso. Então, é um estudo, né, de corte, observacional de corte de 12 semanas. Então, o que eles fizeram é pegar os atletas e acompanharem eles por 12 semanas, né, entre 2016 e 2017. E aí tem alguns nuances aqui que eu acho que eu vou, nesse momento, passar para que a gente vá lá para as lesões, os locais, os números, para a gente discutir isso, que eu acho que é o centro aqui da nossa discussão, tá? E aí, acho que um ponto importante é a definição que ele usou, né, sobre as lesões do CrossFit, que foi qualquer lesão ou dor musculoesquelética nas articulações, ossos, ligamentos, tendão ou músculo que evitavam o atleta de se exercitar por pelo menos um dia, tá? Então, foi tempo de treinamento aí, a classificação dele. E aí ele classificou por localização do corpo, tipo, gravidade e gravidade de dor, tá? Que isso lá a gente vai discutir lá na frente. E aí ele traz também ali nos métodos aquelas diferenciações entre RX e Scale, que a gente já discutiu aqui, né? Ele traz lá nos métodos como que ele fez essa classificação, que está bem legal, bem descritinho, né? E acho que indo agora para os resultados, né? Eu achei bem legal, foi um estudo bem legal. Eles tiveram uma amostra de 406 atletas, né, de CrossFit, tiveram um pouquinho de perda, né, desde o do início ali, mas terminaram com 78% por cento dos participantes ali que tiveram interesse, né? E a média de taxa de resposta durante as 12 semanas foi de 68%. Né? Às vezes a galera fala que tem que ser 80 e tal, mas nós, quando estamos aqui do outro lado, a gente sabe quanto a gente sofre para chegar ali perto, acima dos 80. Então, foi bem bom aqui, né, na minha opinião. E aí, a gente indo ali para o baseline deles, a média de idade dos participantes era de 32 anos,
tá? Massa corporal, a maioria tinha ali entre normal, né? A experiência do CrossFit dessa galera era na média de 1 ano, tá? Geralmente eles treinavam, em sua maioria, com o mesmo coach, tá? Usavam, 82% usava equipamento protetivo, 72% fazia exercício preventivo, faziam aquecimento cerca de 56%. Que mais aqui? E 40, mais ou menos metade ali, né? 50% praticava outro esporte e 86% não tinha uma lesão prévia, tá? Então aqui acho que são os números de base para que a gente depois olhe para as outras discussões. Vai aí, Ana. Eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Voltando um pouquinho na parte dos métodos, quando fala aquela parte, né, que eles fizeram um consenso ali para discutir as variáveis que entrariam, né, poderiam estar associadas a maior fator de risco ou fator protetivo, se tem um pouco a ver com a história de montar o diagrama causal, né, as coisas que a gente tem estudado, assim. É isso ou estou viajando? Tipo, Cara, pensar nessas variáveis? você é maravilhosa, cara. É sim, é isso. Mas veja que para esse estudo em especial, a gente não fez um modelo teórico antes, não. A gente fez uma análise mais exploratória, tá, Ana? Mas assim, eu tenho cada vez mais desestimulado essa abordagem. Mas foi uma abordagem escolhida pelo grupo na época por duas questões, acho. Eu acho que eu não tive também uma força meio. Eu fui voto vencido na hora de tentar fazer esse esquema a priori, e acabou que o estudo, quando eles me chamaram para ajudar no estudo e tal, já tinha uma parte do protocolo montado. Na verdade, eu mudei uma porrada de protocolo, uma porrada da parte do desenho. Mas como eles já tinham partido de um início e tal, e eles não queriam mudar muito o cronograma, né, para poder fazer essa discussão bem feita e tudo mais, ia demorar um pouco mais, ia ter que envolver outras pessoas que ia ser ruim de agenda e tal. Então, para o projeto acontecer, foi tomada a decisão de fazer uma análise mais exploratória. Então, a gente não confirmou nenhum modelo teórico a priori, tá? Mas a tua pergunta é muito relevante, é muito importante, e eu acho que daqui para frente, o nosso grupo, sempre que for fazer alguma coisa assim, tem que não só pensar nisso, como assim, a não ser que alguma coisa muito específica aconteça, eu recomendo que sempre se faça o modelo teórico antes, sim. Eu prefiro. Ô Luiz, só uma pergunta, posso estar viajando ou não, mas, por exemplo, por ter poucos estudos na área, principalmente de fator de risco, de lesão, de tudo no CrossFit, talvez justifica também você não ter feito esse modelo tão delineado antes, tal, porque às vezes a gente precisa descobrir mais, né, disso. Ou não, tô viajando. Cara, outra pergunta boa pra caralho. O Yuki, assim, ó, sim, justifica, tá? E a gente poderia, mas eu não gosto dessa justificativa, cara. Sinceridade, eu acho que justifica, mas tudo que fala assim, tem pouco, tal, é uma justificativa meio, parece que você joga o problema pro outro, sabe? Em teoria, cara, se a gente for pensar no contexto assim mais bayesiano, se eu falar uma palavra para você, Yuki, a tua mente ela vai tentar desenvolver alguma coisa sobre aquela palavra. Então, se eu falar assim, por exemplo, você pode não saber definir o que deixa eu parar pensar assim, eu vou falar para você assim, ó, é, proparoxítona, velho. Você fala assim, porra, beleza, proparoxítona. Se eu falar para você, defina o que é isso. Talvez você não vai conseguir determinar em palavras, mas a sua cabeça fez uma definição do que é isso, baseado em como a palavra soa, entende? Então, assim, a gente sempre tem, mesmo que não esteja correto, mas a gente sempre tem um conhecimento prévio sobre alguma coisa que a gente teve um contato com ela. A nossa mente parece que funciona assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo que não haja estudo, se a gente quer investigar alguma coisa, a gente tem uma hipótese, a gente acha alguma coisa. Então, o modelo teórico, ele não precisa é melhor você juntar o que você acredita no modelo teórico com evidências do passado para poder investigar num novo estudo. Esse é o ideal. Mas às vezes não existe mesmo. Não quer dizer que você não possa montar um modelo teórico baseado em plausibilidade biológica clínica, saca? Pelo contrário, eu acho assim, eu tenho a tendência de que os estudos exploratórios eles são mais prone para erro, sabe? Eles dão associações espúrias mais fácil.
Se você tiver um modelo para confirmar em vez de só para explorar, você já ajusta isso com conhecimento prévio, vindo de evidências científicas ou vindo do teu campo de experiência mesmo, entendeu? Então eu acho isso super válido e dentro do campo da inferência bayesiana, isso é muito normal de aceitar. Agora, existe uma galera forte da estatística frequentista que odeia isso, né? Então, falar isso para Carl Pearson, por exemplo, ele ia matar, a gente dá um tiro na nossa cabeça. E por quê? Porque eles, esse negócio de prévio aí, de influenciar resultado, eles querem tirar toda essa influência, né? Eles querem deixar só o dado contar a história. Mas a gente cada vez mais vem vendo que o dado, ele, na verdade, sozinho não é nada. E, normalmente, todo dado tem erro. Então, você colocar uma dosezinha de conhecimento prévio no processo, até às vezes corrige, né, o próprio erro que o dado tem, sabe? Não sei se eu respondi sua pergunta, acho que respondi, né? Eu fui muito, viajei muito, respondi, né? Não, lógico. Tá, eu anotei aqui na minha agenda. Mas vamos lá, Pamela. Então a gente fala as taxas. Você já falou a taxa de incidência já? Não, vou falar agora. Fala A aí. proporção de incidência, né, que eles encontraram foi de 32,8%, tá? Variando de 28,4 a 37,5. E a densidade de incidência, que aí envolve a exposição do atleta por 1.000 horas, né? De exposição no CrossFit, por exemplo, foi de 18,9 lesões por 1.000 horas de prática, tá? Que é quando a gente envolve a exposição do atleta no cálculo. Tem um intervalo aí? Tem um intervalo aí? Tem, o intervalo vai de 16,6 a 21,3. Beleza. Agora desafio vocês a procurar o do futebol. E aí vem me falar que é diferente. Eu fui até olhar para o dado da corrida também. E o intervalo bate, não bate? Aham. O intervalo da corrida não vai bater para corredor experiente, acho, alguma coisa assim. Aí talvez não bata, mas aí é uma medida que está ajustada para um tipo de população específica, que é a população experiente. Mas se você pegar na média, os intervalos tendem a estar dentro sempre um do outro. Então, aquilo que a gente pensa às vezes de, nossa, mas o CrossFit vai lesionar mais, porque o cara tá pegando lá o peso, não sei o quê, nananã, e aí é meio que. Todos os esportes estão meio que ali parecidos, né? Tá tudo permeando uma taxas similares, né? E os intervalos de confiança Exato. se E a intercalando mensagem é ali. boa, né? E a mensagem é Uhum. boa, né, Pamela? Porque, na verdade, assim, para Aham. de culpar o esporte, bro. Todo mundo Esporte. sabe o que tem que fazer. Faz o esporte lá que você quer fazer e tá tudo certo. Agora, tem que pensar em prevenção? Tem, verdade. Mas não por causa do esporte. Então, assim, escolhe o esporte que você gosta e vai fazer, sem medo. Agora, é lógico que você vai pensar em fazer aquele esporte que você quer fazer, que não vai te machucar mais que outro, mas aquele esporte que você quer fazer ele com o menor risco possível. Então, beleza, vamos pensar nisso. Mas tem que tomar muito cuidado com essa mensagem, porque senão a gente começa a falar que o esporte machuca mais que o outro, demoniza o esporte, a galera para de fazer o esporte, e de repente o cara que ia prevenir uma morte prematura por infarto, o cara vai ter essa morte agora porque parou de fazer um esporte que falaram para ele que se ele fizesse, ele ia ter uma lesão muscular e tal. Pelo amor de Deus, né? Ô Luiz, só queria, já que você é um dos autores aí, né? Então a gente vai conversar Uhum, direto com o autor. Deixa eu te falar. Cara, vamos lá. Nas limitações, eu acho. Vou para a limitação direta, porque aí com a limitação a gente consegue discutir algumas coisas que tiveram nos resultados que talvez perfeito, poderiam ser diferentes, né? Então eu acho que as perfeito. limitações tá perfeito essa parte, por questão de ser autorreportado, essas coisas assim. Cara, olhando para os resultados, eu acho uma taxa alta, tá? Eu não acho uma Uhum. taxa alta, eu acho que é menos que isso, tá? Aí eu justifico Você acha que o estudo encontrou uma taxa mais alta do que mais do que na realmente é. realidade? Tá, Aí, entendi. aí tipo, eu coloco duas coisas, tá? Que eu acho Hum, que eu justifico isso. Uma é assim, que o tipo de lesão mais frequente foi muscular, 45% das lesões muscular.
eu acho que pode ter tido, por ser autorreportado, acho que pode ter tido algum tipo de confusão relacionado a ser lesão Uhum. muscular mesmo. Que eu acho muito difícil. Eu nunca vi ninguém ter lesão muscular assim. Tipo, nunca, vai, entre aspas. Perfeito. Lesão muscular, tá? Tipo, dor muscular, tardia, essas coisas. A gente tá com dor todo dia, isso é fato. Não, Quem isso aí treina deve ter CrossFit entrado, Yuki, sabe. porque a nossa. Ô, Pamela, você falou da definição de dor? Falou, De perde dor. uma sessão, é uma Falei, Desculpa, de sessão de lesão. treino. É uma sessão de um treino, dia de é treino. um dia de treino É, perdido. então. Feito. O cara que teve uma dor muscular de início tardio um pouco mais forte vai entrar nesse bolo aí, entendeu? É, sim. E aí, depois disso, isso corrobora com a média, o intervalo de dias perdidos, de sessões perdidas de treino é de 2,3 a 3,1 com a média 2,7. Ou Uhum. seja, vai de acordo com, principalmente, dor muscular tardia aí, de 48 horas a 72 horas de duração, né? Mas eu acho que, tipo assim, tem algumas coisas que se fosse um profissional que tivesse colhido dado, que a gente sabe que para pesquisa isso é muito difícil, mas que foi Se reportado tivesse avaliado, né? na limitação, cara, com uma avaliação você sabe que aquilo não é uma lesão, entendeu? Tipo, Perfeito. o cara podia ter treinado porque principalmente pela variedade de exercícios que tem o CrossFit, dificilmente você vai repetir um próximo dia, então eu acho que o cara talvez não precisava ter perdido uma sessão de treino por causa daquilo. Então, por isso que eu acho que, tipo, que lesão mesmo, diferente de outro, por exemplo, futebol, você pega lá, cara, provavelmente as lesões lá reportadas é lesão mesmo, entendeu? Tipo, o cara não conseguia treinar. Eu acredito que a maioria dessas Sim. pessoas que reportaram esse tipo de lesão, principalmente muscular, eles tinham condições de treino e talvez não treinaram ou porque Não, talvez não era dia perfeito. dele treinar mesmo, sabe? Não sei. É porque a gente usou uma definição um pouco mais para o lado da epidemiologia, assim, da saúde pública, né? Que é a pegada do nosso grupo. E a Uhum, maioria dos sim, estudos no esporte mesmo, principalmente futebol, utilizam uma definição mais voltada para o médico do esporte ali, o cara que está no campo. Eu não estou falando que tem melhor ou pior, tá, Yuki? Mas são coisas são diferentes, né? abordagens diferentes. Então, o que você colocou tá perfeito, velho. Eu acho que se a gente fizesse um filtro, então pega uma definição de um estudo de futebol que você citou aí, né? E a gente pegar a mesma definição e aplicar para cá, provavelmente esse número vai ser menor. Eu concordo Sim, contigo. sim. Não, acho que só isso. Só que assim, eu achei bacana, porque na limitação você encontra talvez essa a explicação para ter tido esse resultado, né? Talvez quem não entende da modalidade se assuste um pouco, porque igual Sim. antes você não estava aqui, mas a gente estava conversando sobre comparação, sobre o que machuca muito ou pouco, mas pega um cara que faz musculação, por exemplo, o cara vai estar lá embaixo a taxa. Eu acho que é 2 a cada 1.000 horas musculação, alguma coisa assim, não é? Um ponto alguma coisa. Tipo, é bem baixo, mas não dá para comparar uma coisa com outra, por exemplo. Não, perfeito, cara. Deixa eu ver. Ah, tô com o microfone ligado. Perfeito, cara. Teu professor te ensinou bem. É aqui mesmo, aqui, ó. Pode parar aqui do outro lado. Obrigado. Então, já tivemos a opinião aí de um crossfiteiro e de um fisioterapeuta que trabalha e vê isso aí, vê as lesões dos colegas. E sobre os locais, cara, de lesão aqui que eles reportaram, foi ombro, coluna lombar, joelho, perna e quadril. Foram os 5 locais mais reportados aí de lesões. E corrobora aí com o dia a dia de vocês no CrossFit, cara? Boa. Diariamente você sente tudo isso. Lembra que existe, né? Fala, puta, tem um joelho aqui. Puta merda. Boa. E aí, acho que aqui uma parte legal dos resultados, né? Que eles fizeram uma análise de associação, né? Pamela, você repete a pergunta, porque eu tava descendo do Uber aqui, eu não ouvi a pergunta. Você repete a pergunta? Claro. Eu perguntei se é que vocês reportaram aqui os locais, né? Mais acometidos. E eu perguntei se eles corroboravam com o que eles veem, né? No dia a dia de prática e de clínica deles. Os locais Ah, mais acometidos entendi. foram ombro, coluna lombar, joelho, perna e quadril, né? Outros locais também, mas com uma proporção menor. Cara, do que eu observo é mais ou menos isso mesmo, viu? E normalmente, assim, o ombro é por causa do LPO, se eu não me engano é isso. Aí, tem gente que sente também por causa da barra, mas acho que a maioria é por causa do LPO, assim. Mas isso eu não tô falando que é evidência científica, tá, gente? Não tô culpando o LPO.
Mas é o que eu vejo a galera dizer, assim, que dói durante a PO, por exemplo, o ombro. E aí, qual que é o segundo, a lombar? A lombar, por causa, normalmente, porque o cara fez muito deadlift ou fez muito aqueles exercícios com dumbbell, assim, que ficar colocando no chão e para cima. Essas paradas assim, normalmente. Pelo que eu vejo, né? Isso não é evidência, tá, pessoal? Isso aqui não é o artigo que falou. A Pamela perguntou que a gente vê, eu estou dizendo que eu vejo lá. Bom, é que eu acho que é o objetivo aqui do grupo, né? Pegar aqui o que é evidência e trazer, ver na vivência de cada um também, né? Transpor, porque nem sempre a evidência vai estar 100% certa, né? Ela não é uma certeza, ela é mais É, próxima da verdade, né? mas na verdade, normalmente quem está errado é a nossa observação, né? Exato. Mas é legal quando corrobora tudo. Bom, e aí, acho que um ponto aqui para a gente terminar sobre os resultados, eles fizeram então essa análise de associação. Boa. E aí, eles viram que as altas cargas, alternar as cargas entre RX e Scale. Acho que eu tô travando, peraí. Acho que eu voltei aqui. Eles reportaram aqui que alternar as cargas, né, de treinamento entre RX e Scale, ele aumenta, né, a chance de ter lesão. Então, o odds ratio, né, foi de 3,5, com intervalo de confiança de 1,7 a 7,3, né? E lesões prévias, que é uma coisa aí que a gente vê também em diversos esportes, né? Que já ter tido uma lesão prévia, ela é um fator de risco para uma nova lesão. E aí o odds ratio foi de 3,2, né? Sendo o intervalo de confiança de 1,4 a 7,7. E aí uma coisa legal que eles viram aqui é o fator de proteção, né? Que estão aumentar em um ano a experiência de CrossFit. O odds ratio foi de 0,7, né? Intervalo de confiança de 0,5 a 1, né? Então, lembrando que, tipo, quando é igual a 1, não tem diferença, né? Então, não é nenhum fator de risco nem de proteção. Quando tem um aumento, então, quando é maior que 1, a gente fala que ele é um fator de risco. E quando é menor que 1 odds ratio, a gente fala que ele é um fator de proteção, tá? Porque aí isso acho que facilita a interpretação dessa parte aqui desses dados, tá? Então, eu achei bem legal. Isso é bom. É difícil a gente ver fator de proteção, né? A gente só fica vendo que tudo é fator de risco, aí tem um monte de coisa que a gente não pode manejar, e aí a gente fala o quê para o nosso paciente. E então tem É, aí eu acho que isso aí vai muito de acordo com o que a gente conversou lá no começo, né? Conhecer seu próprio corpo. Então, com uma experiência, normalmente você acaba conhecendo e aí acaba sendo algo protetivo. E uma coisa que, tipo assim, que eu acho sensacional desse paper, de fator de risco, é que se eu fosse um coach de CrossFit, um head coach, eu pegava esse paper, sentava com meus alunos amanhã e falaria assim, ó, tá vendo? Essa transição entre Scale e RX, ou entre, sei lá, um nível mais básico a um nível mais avançado, ele é um degrau. E se ficar oscilando entre tentar fazer coisas, provavelmente você está aqui embaixo, tentar fazer coisas que você não consegue, muito bem feita, isso pode ser um fator de risco para desenvolver lesões, entendeu? Então, essa transferência, ela tem que ser, tipo, gradual, mas precisa ser algo, tipo, constante. Não adianta você ficar, um dia você vai lá e faz isso, que é uma coisa mais avançada, depois você volta para baixo, e aqui, e assim vai. Então, eu acho que é bem bacana, e a gente vê isso muito acontecer, entendeu? É como se estivesse correndo aqui você faz pace de 6, aí amanhã o treino é mais curto, você vai fazer um pace de 5, aí semana que vem, puta, é mais longo, eu não vou aguentar fazendo pace de 5, eu vou aumentar para 6 de novo, e etc. Tipo, se for, faz de conta, falando de corrida. Isso a gente não sabe, não vai dar certo isso, e no CrossFit é a mesma coisa. E o artigo conseguiu encontrar isso, então achei bem legal esse tipo de. foi bem legal que a leitura desse artigo é bem gostosa, né? Eu acho que os achados foram ótimos para elucidar vários pontos, entender, né, melhor, dar números melhores, né? Porque uma coisa que a gente acabou nem discutindo foi lá, a justificativa desse estudo é porque os estudos que existiam, eles eram estudos retrospectivos, que não é a melhor metodologia, né? Porque existe viés de memória e tal. Então, eles conseguiram fazer um estudo
prospectivo, né? Então, coletando dado mais fidedigno ali e conseguir trazer números um pouco mais reais para a gente, para que a gente possa, a partir daqui, seguir para os outros passos, né? Pode falar, Má. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu não li o artigo até o final, mas eu vi sobre isso no começo e queria perguntar se fala sobre fator protetivo ou se encontrou alguma coisa em relação a um trabalho de fortalecimento. Porque falou alguma coisa disso que eu lembro no começo, mas como eu não cheguei até o finzinho. E porque eu estava pensando duas coisas também em relação a isso, né? Eu já fui em alguns boxes que tem dentro do treino uma partezinha pensando no condicionamento de fortalecimento, o que eu achei bem interessante. E também percebo que se você não é uma pessoa que frequenta todos os dias, isso pode te prejudicar, no sentido de que um bom head coach, quando faz um planejamento de um treino, ele não vai colocar um dia um movimento que exige demais do seu ombro e no dia seguinte também um movimento que, mesmo que não seja com carga, mas seja ginástico com peso do seu próprio corpo, vai acabar sobrecarregando uma coisa que você trabalhou ontem, né? Então, um bom head coach, quando ele faz o planejamento do treino, ele dá essas osciladas. Então, às vezes, se você é uma pessoa que vai segunda, quarta e sexta, X, talvez você pegue só o trabalho de uma determinada região o tempo todo, né? E você não pega aqueles treinos que no meio do caminho, putz, hoje era mais, o foco era mais membros inferiores e um condicionamento, o outro, né? Então, a pessoa, o cara que pensa no treino, ele pensa para o aluno que vai de segunda a sábado, né? Então, se você vai, uma pessoa que frequenta 2 vezes na semana, às vezes fica com uma coisa incompleta, ou com alguma sobrecarga por conta de que sempre que ela vai treinar, ela trabalha na mesma região. Ou seja, a mensagem da Marcela é: não só treinem, treinem todo dia. E, Má, eu Interfere acho que também, né? não entrou, tá? Exercício protetivo, né, que você tinha perguntado, não entrou no modelo final, tá? E acho que é isso, a mensagem não seja apenas, não treine uma vez por semana, seja a rata do CrossFit, entre para a seita, CrossFit é legal, lesiona como qualquer outro esporte, mas bora colher os benefícios do CrossFit. Daqui a pouco tô eu, semana que vem no CrossFit, velho. Chegando aqui, ó, nas reuniões, ó, tremendo igual o chefe. Aproveita a onda, é legal. Aproveita a onda, faz, é bacana. Gente, então acho que era isso, acho que a gente conseguiu passar aqui para os pontos principais. Eu acho que a discussão ali da introdução foi bem legal, a gente teve uma discussão bem enriquecedora ali, e acho que conseguimos discutir legal aqui os dados, né, os resultados, e discutir um pouquinho aí dos fatores, né, associados a fatores de risco e fatores de proteção. Acho que foi bem legal essa discussão. Obrigada a participação de todo mundo. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode soltar aí. A gente já está com o horário um pouquinho mais avançado, então talvez ficou um pouquinho corrido aí no final, mas é isso. A gente vai conduzindo a reunião conforme está legal. A gente está aqui empolgado e a gente vai falando até. A gente sempre tenta manter aqui uma horinha e 10 aí de reunião. Vai ser bem legal. Obrigada a todo mundo que veio. Algum recado, Ana, chefe? Não, não, eu não. Só reforçando o convite para a semana que vem, que vamos discutir capítulo de livro. Quem não tiver lido ainda, para dar uma acelerada, pode assistir às reuniões passadas. Coloca lá no reproduzir 2 vezes. Assiste em 15 minutos. E é isso. A semana que vem, então, é às 7, tá? A reunião. Depois a gente vai postar lá no Instagram, tudo direitinho, mas já fica aí o convite. Chefe está convocado, tá, chefe? Opa, pode deixar. Então, beleza. Valeu, pessoal. Até semana que Valeu, vem. Foi gente. ótima reunião. Valeu, chefe. Valeu, E pessoal. para os novos aí, bem-vindos. Bem-vindos, a gente quer seguir Bem-vindos. participando. Ô, Ana, eu tô aqui, né, como host, né? Eu que tenho que pausar aqui, né, a parada. Sim, acho que a Beleza. gravação também. Beleza. Depois eu corto.